mas eu acho que essa situação aviva pra gente os lugares que estavam esquecidos. Esse lugar do contato com o outro, do encontro, da partilha, da rede, do coletivo. Eu acho que isso fica muito avivado com esse isolamento, né, que a gente está vivendo. Então, essa transformação se dê no seu próprio corpo, porque este corpo está num lugar diferente, né? Ele não está no palco, ele não está no camarim lá da produção, ele não está nem na plateia. Para transgredir, o novo normal é a transgressão. Bom, boa noite, Maércio, boa noite, minhas parceiras Solange e Paula. É um prazer estar aqui com todos também. Boa noite a todos que estão acompanhando a live. E parabéns pela iniciativa, Maércio. E é o momento da gente estar assim, junto dessa maneira, né? Que é o que a gente está conseguindo fazer. Mas falando um pouco do que a gente passou, né? Está passando, não é que passou, está passando desde o momento do início da reclusão social. Ninguém veio nos ensinar como deveria ser, né? Ninguém avisou, olha, daqui uma semana, daqui 2 semanas vai fechar tudo, você tem que aprender isso. Então, acho que a principal coisa que eu gosto de falar e de incentivar é o aprender fazendo, né? A gente está aprendendo fazendo, e fazendo às vezes diante de um público enorme, às vezes diante dos seus pares, né? Como no caso com a companhia de danças, mas a gente tem sim um leque imenso de possibilidades com essa. Não é novidade, né? Mas o uso contínuo é o que está trazendo essa novidade. A gente está por este caminho apenas. Então, o que a gente tem feito são práticas corporais dentro da possibilidade de cada um, de espaço, de conexão, de alcance, porque o principal do nosso fazer artístico é essa manutenção do corpo, é o corpo presente, mesmo estando isolado, ele tem que estar acordado, ele não pode estar dormindo. A gente está fazendo essas práticas, alguns ensaios que às vezes eles elaboram por si, às vezes gravam e me mandam, a gente está praticando dessa forma, outras ao vivo entre nós na companhia, onde eles estão ali praticando uma cena determinada e eu consigo dar uma coordenação mesmo através assim do virtual. Com o projeto das crianças, o projeto social não parou, isso foi uma iniciativa muito rápida da Secretaria de Cultura de Diadema, e isso foi bacana, porque na semana seguinte a gente já estava postando os nossos vídeos de aulas para as turmas no horário e no dia que elas sempre fizeram, né? Porque para não perder também esse hábito e essa conexão com eles, porque já é difícil, né? Então, a gente tem mais de 500 vídeos postados para elas, para as crianças e do projeto, e algumas ações para incentivar um pouco, porque é cansativo, né? Essa prática aqui, a gente quer o corpo a corpo, então, para não estressar muito, a gente inventa algumas coisas, alguns saraus, alguns encontros diferentes, lives também. Trazemos pessoas de fora para estar falando com a companhia, para estar falando com esses grupos. Enfim, eu acho que é tentar manter essa chama viva que a gente tem presencialmente, mas assim através desse veículo. Não é a mesma coisa, mas é o que a gente tem agora nesse momento. Olá, boa noite. Obrigada, Márcio, pelo convite. Muito bom estar aqui com todos. É muito bom. Ainda bem que podemos estar aqui. Somos privilegiados. É bom que a gente saiba disso. Perto de tantos que não são privilegiados. Eu acho que isso que aconteceu, está acontecendo,
não era novidade para ninguém, a gente só não quis olhar para isso. A gente já estava no mundo desgastado, obsoleto, em vários sentidos, em vários âmbitos. Na arte não era diferente, tá? Então, algumas coisas já estavam pulsando, já estavam se degradando, se diluindo. E aí, de um jeito bem trágico, que é essa pandemia, isso aconteceu. E de início eu fiquei um pouco assustada, confesso, mas muito mais assustada pelos meus pares. Como fui apresentada aí, eu sou produtora, gestora de projetos e interajo com vários coletivos. E coletivos agregam muitas pessoas, muitos artistas. E a primeira coisa que me abateu foi: muito bem, eu tenho projetos, eu tenho o controle dos recursos desses projetos e eu tenho ali centenas de amigos, artistas, parceiros que vão ficar desassistidos e ficaram desassistidos. Sem aulas para dar, sem perspectivas de espetáculos, de vendas para qualquer instituição, seja elas quais forem, secretarias de cultura, SESCs, enfim. E isso me abateu bastante, mas é do meu temperamento também não ficar muito tempo abatida, não, eu já vou para a ação, para a resolução das coisas. E um dos projetos na qual eu sou responsável, que é o Transversalidades Poéticas, que acontece no Centro de Referência da Dança, foi o que eu tive mais desenvoltura, liberdade para interagir, para modificar rapidamente. Esse rapidamente demorou uma semana, a gente ficou num estado de letargia uma semana, para tentar entender como que a gente se posicionava nessa situação toda. E uma das opções que a gente... um dos caminhos, tá? Seria a gente reformular esse projeto para poder atender mais artistas, para além daquilo que a gente havia proposto inicialmente dentro de um projeto originalmente aprovado. Então, a gente partiu para essa ideia. A outra era que a gente teria que continuar, e continuar virtualmente, não porque eu acreditava nisso logo de início. Da minha vontade mesmo, eu queria pausar, para entender, para refletir, mas eu precisava dormir sossegada, e dormir sossegada, dormir em paz, era dar continuidade aos trabalhos das pessoas que estavam envolvidas ali, ou então que nós já estávamos tratando com eles. Esse projeto é um projeto artístico-pedagógico e ele pressupõe atividades, oficinas, cursos, workshops, fóruns, nos mais variados formatos. E eu não poderia, de forma alguma, desassisti-los também. Então, a gente foi chamando pouco a pouco, cada um, e perguntando: você se sente à vontade de continuar o seu trabalho nessa virtualidade? A gente não tem a mínima ideia como é que se faz isso, vamos juntos. Alguns resistiram, alguns ficaram super inseguros, e a gente falou: estamos inseguras também. Vamos junto? Vamos juntos. E aí as coisas foram tomando uma proporção muito interessante, porque aquilo que era precário, no nosso entendimento, precário no sentido de lidar com essa tecnologia, começou a se transformar num ato colaborativo e amoroso também. Então, reinauguramos os cursos, as pessoas se inscreveram, ampliamos a abrangência, porque num espaço físico a gente agregaria 20, 25 pessoas, e muitas delas teriam dificuldades para ir, porque tem a passagem, o transporte, o tempo, enfim, 1000 situações. E numa plataforma a gente consegue agregar muito mais, 100 pessoas. E aí eu me dei conta de uma coisa incrível, incrível. Muitas pessoas que eu já tinha passado e nunca parei para prestar atenção, porque o dia da gente é muito corrido, eu comecei a olhar com um pouco mais de cuidado, um pouco mais de atenção.
Então, eu acho que a rede, ela possibilitou essa ampliação de afetos. Eu sempre costumo falar, em algumas situações, dentro desse projeto especialmente, que quando a gente puder voltar para o local de origem do projeto, que é o Centro de Referência de Dança, vai ser uma explosão, que aquele espaço não vai comportar tanta emoção, de tanta energia, de tanta amorosidade, de tanta gastura também represada. Então é isso, a gente conduziu esse projeto, estamos conduzindo esse projeto e a abrangência ela foi para além daquilo que a gente previu inicialmente, alguma coisa em torno de 600%, a gente acabou de fazer agora o primeiro relatório da primeira etapa, então isso é bem bacana. Ao mesmo tempo que é legal, eu fico muito preocupada de achar que está tudo legal, está tudo bonito, sabe, é tudo muito amoroso, é tudo muito agregador, e a gente começa a achar a naturalizar esse estado caótico das coisas. Tá? É muito sério o que acontece no nosso país. Isso é muito sério. É muito sério o que acontece, o descaso e a precariedade, o descaso com que se lida com o artista desse país. Então, a gente não pode achar que está, legal, vamos fazer, vamos acontecer, vamos resolver, porque, de um certo modo, eu gostaria de não resolver nada, de que a gente pudesse, de fato, não fazer nada, que todos pudessem ficar estáticos. Mas a gente sabe que se a gente ficasse estático, seria bem perigoso, porque a sociedade ainda não vê a cultura, não vê a arte como uma necessidade, uma primeira necessidade ou uma das primeiras necessidades. Boa noite, obrigada pelo convite, por estar aqui, ouvindo todo mundo, né? É um período de muito aprendizado esse, em vários sentidos, né? De a gente se reformular diante de uma série de cenários que vão se alterando, mas também pela essa possibilidade da gente estar em contato com muita informação, às vezes até demasiada, que de alguma maneira o acesso a essas mídias permite. E aí tem muita informação bacana, né? E se a gente consegue se organizar para estudar, para se aprofundar nos encontros, pode ser um momento de arcano 9 do tarô, eremita, assim, de se recolher para se aprofundar também. A minha rotina foi bem reativa, assim, à mudança, porque um dos meus principais trabalhos atualmente aulas de yoga e dança para a terceira idade, num projeto Convita do Patronato Italiano, onde eu já estou há alguns anos. E assim que deu o primeiro sinal de que era uma pandemia, que era muito grave a situação, por conta desse público, o projeto fechou as atividades. E sim, por uma semana, mas foi logo uma semana antes de todo mundo parar, uma semana fechou. E aí, na semana seguinte, já teve essa proposta de vamos tentar fazer alguma coisa online para não deixar, né, esse público. O mais importante nesse projeto é o encontro, às vezes até mais do que a atividade que se oferece. Então, como é que a gente suspende o encontro? E com muita liberdade para a gente criar o que quisesse para manter esse contato acontecendo. Eu, a princípio, optei por fazer videoaula e depois essas videoaulas foram virando também momentos de pretextos para a gente depois ter um segundo momento onde se encontra e conversa sobre o que fez na aula, sobre o que a aula fez com a gente. E aí foi muito reativa essa passagem, né? Quase que não teve muito tempo de pensar, tinha que agir. E aí outro projeto que eu trabalho no Núcleo Luz, onde eu estava começando o segundo ciclo de História da Dança, né, para concluir o período de estudos, migrou para o digital, e aí com uma escuta enorme também da equipe de coordenação, para a gente, principalmente os professores de teoria, mudarem a abordagem para videoaula. E aí eu tô falando de aulas tanto no caso da atividade física com os idosos, né, da yoga, quanto na história da dança com o pessoal do Núcleo Luz, foram aulas gravadas. É diferente disso que a gente está fazendo agora, da videoconferência. E aí, para mim, pessoalmente, teve um lugar interessante nessa produção de videoaula,
que eu tenho uma formação universitária de radialismo, rádio e TV. E eu achei que isso nunca tivesse registrado nada no meu corpo. Mas nesse momento aflorou o entendimento de usar a câmera, de enquadrar, de como que fala para a câmera, né? É um tipo de texto diferente. E aí tem sido muito interessante lembrar desse recurso para a produção desses materiais. Mas essas foram as realidades reativas, né? Teve outras realidades, como a Solange também relatou agora, entraram numa suspensão na Escola Livre de Dança de Santo André. O que vamos fazer? O ano letivo nem tinha começado, a gente já estava naquele atraso pós-carnaval, contrato que não assinou e não sei o quê, e aí entra a pandemia. E aí a equipe teve esse momento todo, e agora? O que vamos fazer? E é uma equipe muito bacana, né? A gente sentou, todo mundo se olhou no olho e falou, estamos todo mundo no mesmo barco, vamos inventar. E aí logo de cara a gente já pensando também na realidade da escola, que é uma realidade que, pensando assim, né, quando o presencial for possível, eu acho que ele vai sendo possível em camadas. E o que a gente tem ali é muito difícil a gente vislumbrar essas camadas. Eu sempre falo um exemplo, né, mas para vocês entenderem a realidade. Se agora a gente tem que tomar mega cuidado com higiene, com álcool gel, com distanciamento, imagina que na escola, em situação normal, às vezes a gente não tem um papel higiênico, né? Cada um leva o seu. Então, o que é um retorno possível? A gente falou, não vai rolar esse ano. Então, lá em abril, a gente já falou, olha, só se for um projeto virtual. E aí a gente abriu essa conversa na equipe de pensar quais são esses conteúdos virtuais que podem ser produzidos, que podem alargar a abrangência dessa escola. E aí a gente pensou, junto com a secretaria, também numa escuta bem próxima, né, conosco, na criação de um canal de YouTube. E algumas propostas estão seguindo, né, com essa ideia de um canal de YouTube, as propostas para criança, para adolescente. O pessoal adulto fechou um grupo para poder debruçar num estudo de processo criativo, e a formação seguiu com aulas no Zoom, assim, né, que também é uma possibilidade. Mas essa experiência de tanto nas videoaulas que eu precisei gravar, como agora pensar junto com Camila Bronizetti, que está trabalhando bem junto comigo no projeto que a gente está fazendo para os adolescentes, um conteúdo digital de dança tem avivado meu olhar para pensar que essa é uma realidade. É muito horrível ela acontecer, né, com uma tragédia, ainda mais no nosso caso aqui Brasil, uma tragédia muito muito abissal, né? Mas ela já traz algo que estava no horizonte, que é essa questão do digital nas nossas vidas e impactando a produção de arte. E aí eu acho que ela aviva, para mim, aviva um observar esse campo de produção. E eu tenho pensado muito, se a gente não fizer, alguém vai fazer. Isso da sensibilidade me inquieta, e é por isso que eu te digo que a Rádio TV, lembrar que eu fiz isso, que eu estudei, isso está sendo maravilhoso, porque tem todo um estudo mesmo de como você enquadra um corpo, um objeto, se você mostra ele inteiro, se você foca numa parte, de que cores você usa, que sombra, que luz, como é que você... né? Toda a ideia do cinema, e a gente se emociona super, a gente tem sensações muito cinéticas vendo filme. Por que a gente não pode ter isso vendo dança na tela? Me remete a uma história, vou tentar contar rapidinho. Eu coordeno um festival internacional latino-americano, que é o Dança Deriva. E aí, uma determinada edição, um coletivo de Bogotá apresentou um trabalho muito interessante, muito dinâmico, com muito deslocamento, e enfim, e tal, vai para lá, vai para cá, sobe, desce, muito louco, e muito bem feito e muito impactante também. E aí no dia seguinte a gente foi conversar sobre esse trabalho, porque é da situação ali dessa mostra, né? No dia seguinte tem um conversatório e sempre vem aquela pergunta, né? E aí, como é que foi feito esse trabalho? Né? Como é que vocês criaram isso? Porque tinha ali uma dinâmica de movimento e de deslocamento muito peculiar. E aí foi muito engraçado, porque o diretor falou assim, sabe o que é? A gente não tem aonde ensaiar em Bogotá, porque a gente não tem dinheiro para pagar o espaço. Então, a gente tem que economizar muito para... Então, a gente só consegue se reunir presencialmente uma vez por semana,
E tem que ser de madrugada, porque é o horário mais barato do estúdio que loca o espaço lá para a gente. Tá, mas uma vez por semana? Mas como é que vocês fazem? Cada dia a gente se reúne no apartamento de um, e os apartamentos dos artistas, como aqui também, é quase que uma kitnet. E a gente ensaia ali. Mas como? A gente tem uma questão do processo mental. Então, eu vou dando os starts, e aí vamos nos separar. Um vai para o banheiro, outro vai para o corredor, outro vai para o quarto, outro vai para a cozinha, outro vai para a lavanderia, mas tudo cubículos, minúsculos. E a gente, quando a gente se encontra, que é uma vez por semana, meia-noite e tal, aí a gente resolve isso na amplitude, ali na utilização do espaço. Eu estou contando isso porque eu achei tão louco, né? Como que na precariedade a gente se resolve, porque é da natureza humana. É da natureza humana. Mas também queria falar que agora, eu acho que agora o que fala mais alto, para além de tudo, e está incluso a arte também, e lógico a dança, mas o que fala mais alto agora, para mim, é a vida. É a vida. Então, a gente assim não tem escolha. Ou a gente colabora, ou a gente colabora. E colaborar tem vários sentidos aí. A gente veio de um processo, e alguns ainda estão nesse processo, eu ainda estou nesse processo da concorrência, da competição, de olhar para o outro com desconfiança, porque o ultra-neoliberalismo cultivou isso na gente. E não, era inevitável que isso fosse para a arte também. Haja visto os editais que nos colocam em concorrência e tal. Então, eu tenho bastante esperança, sou bem romântica, aliás, de que a gente consiga passar, porque é uma transição, a gente não sabe o tempo dessa transição, né? Não dá para saber. É bom que a gente não saiba também, mas que a gente consiga amadurecer a ponto de ser mais colaborativo. Eu não sei se eu vou falar o que não deu certo, porque eu respeito também as decisões ou então as tentativas de todos, porque estão todos tentando resolver alguma coisa dentro daquilo que acredita que pode fazer e tal. Eu posso falar de uma coisa que me incomoda muito ainda, mas agora um pouco menos, ou porque eu me acostumei com isso, ou porque já não estou mais prestando atenção, ou porque também já diminuiu a quantidade, que é a quantidade de gente dançando nos Instagrams. Desculpa. Gente, quanta bobagem. E aí, eu acho que isso é uma coisa que, de uma certa forma, na minha opinião, na minha modesta opinião, mas me perdoe, tá? Para quem estava nessa vibe, eu acho que, e respeitando também, né, o desejo, eu vi poucas coisas interessantes, mas eu achei aquilo de um exagero, sabe, de um desejo desenfreado de mostrar, eu existo, e não precisaria ser dessa forma, a gente pode existir de outros modos. Me incomodou bastante, então eu poderia falar, não é que não deu certo, eu trocaria esse não deu certo como algo que me incomodou, a menos que todas essas bobagens que eu falei, que para mim eram bobagens, viesse com fora Bolsonaro, não ao fascismo, não ao patriarcado. Aí eu aceitaria essas bobagens e não seria mais bobagens. Seria uma expressão muito interessante, muito potente. Então, se a gente pudesse usar essa potência que a gente tem, essa entrada que a gente tem nas casas das pessoas e pudesse alertá-los do que acontece de fato, que passa desapercebido, que a violência, né, ainda mais nesse estado de confinamento, a violência contra a mulher é uma coisa, e a criança também é uma coisa absurda. Se a gente pudesse usar isso como bandeira, maravilha, não foi isso que eu vi.
Não, eu cheguei a fazer vídeos, muita gente fez vídeo, mas eu compartilho desse sentimento da Solange. Eu compartilho, às vezes, é isso que eu falo, né? Dessas ações que são reativas. Quantas vezes a gente sai fazendo as coisas sem fazer uma reflexão, ou sem cuidar, ou sem, né, ter como ela diz assim, um fora Bolsonaro, assim, ter uma motivação também que faça você produzir o que você vai produzir. Então eu compartilho desse sentimento, mas eu também vou ser polêmica no que eu vou falar. Para mim, o que me incomoda mais, que eu acho um erro, são os editais emergenciais. Porque eu acho extremamente desrespeitosos. Eu também não sei direito como que o Sesc ao vivo está operando, mas assim, eu penso, será que pagou uma estreia? Porque eu vejo muito artista ali criando um trabalho original e aparentemente sem uma condição de produção para um trabalho original. Então eu acho muito perversa algumas lógicas que estão começando a operar como emergencial, como que momento difícil, vamos fazer alguma coisa, né, pelo menos para ajudar. E esse, pelo menos para ajudar, eu acho que ele vai impondo umas culturas que tendem a se perpetuar. Na verdade, a gente está seguindo com essa cultura digital, também a Solange já falou isso, que é péssima. E aí, num momento como esse, onde eu penso muito nesse caminho da renda básica que vem sendo discutida, eu acho que em termos, né, talvez a gente ainda vai falar disso, mas em termos de pensar caminhos políticos para a arte, eu acho que é um caminho mais por aí, de um financiamento básico, universal para o artista que quer produzir o seu trabalho. E aí esses editais acho que são as coisas que mais me aborrecem. Acho desonestos, todos que eu vi. Enfim. Olha, eu quebrei um certo preconceito de dançar na tela, viu, Solange? Porque, assim, nunca eu tive coragem. Aí eu comecei e eu me divirto um pouco, mas eu concordo, tem muita coisa, tem muita coisa. Muita coisa, não vou entrar aqui no julgamento. Mas o que me incomoda nesse caminho é aquilo daquela pessoa ter um conhecimento mínimo de alguma linguagem, de alguma técnica, de alguma coisa e colocar lá como um orientador, como um instrutor, como um professor, passando aquela técnica, aquele assunto, pode nem ser técnica corporal, pode ser um assunto, e você vê que a pessoa não está falando nada. Eu já já assisti lives assim também, e corporalmente, então eu não tenho nem paciência, eu passo, porque é um desserviço, né? Agora, quem está assistindo, não, muitas pessoas não têm esse parâmetro, não sabe, né? Às vezes está falando que está ensinando alguma coisa e não é nada daquilo, às vezes usa nomes de metodologias que não é nada daquilo, então isso me preocupa, isso é sério. Olha, a gente tem aí a lei, Aldir Blanc, que eu não penso, quer dizer, vou falar sobre depois dessa fase, mas na atual fase, nem isso a gente está conseguindo dar cabo nisso, né? Como que uma política emergencial demora 4 meses com tanta burocracia, né? Com tantos empecilhos? Eu faço parte de um grupo de artistas, um grupo grande em Diadema, que eu tento, junto com eles, a gente está lá tentando fazer com que isso chegue no município, e a própria lei é cheia de empecilhos, muita burocracia. Então, assim, que política pública é essa para a atual situação, né? Aí, para a situação posterior, é assim, tem duas respostas. A ideal, a que eu sonho, a que eu acho que vai ser, né? O que eu gostaria, o que eu sonho é que realmente houvesse uma forma de investimento governamental, que não tivesse que ser através de editais, que tivesse outra maneira de se chegar o recurso aos artistas, mas assim, qual eu não sei dizer agora, mas o que eu acho que vai ser? Infelizmente, eu acho que não vai mudar nada. Entendeu?
Mas eu nem gosto de falar. Falei uma vez e nem vou continuar, porque eu gosto de ser mais otimista. Então, coisas nesse sentido eu gostaria que houvesse, porque eu acho sim que essa vida, esse modo virtual vai estar, ele não vai mais embora, né? Não é novidade, alguém já falou isso agora, mas desta maneira essa intensidade é. Então, eu acho que vai estar muito mais mesclado todo esse trabalho mais híbrido mesmo, né, da dança, seja na formação, seja na difusão, mas isso é o que eu gostaria. O que vai acontecer, eu quero estar errada, gente, eu quero estar errada, mas é um receio de nada mudar, entendeu? Mas temos chance que mude com pressão, com muita colaboração, todos juntos nesses grupos que surgiram, grupo da crise, cultura em crise, GT não sei o quê. Esses grupos são muito importantes, mas não pode ser só agora, né? Tem que continuar, que a pandemia, não há cultura, ela existia antes do Covid, se a gente não se mexer, ela continua existindo depois do Covid. Né? A gente já vive em pandemia, né, gente? Há anos antes do Covid. Então, nosso grito, né? O nosso grito é muito importante. Não deu certo os teatros vazios, voltando um pouquinho, né? Então, não deu certo não programação, a gente necessita. Então, o que fazer, como gritar para que isso seja uma política pública, né? Esse direito que a gente tem, né? Políticas públicas, acho que a hora que a gente vê que isso não está fora de nós, né? Não é uma coisa que está lá e que a gente fica esperando que lá se resolva. A hora que a gente furar essa bolha, ou então não é nem furar essa bolha dentro de nós, se entender dentro dessas decisões, eu acho que política é a gente que faz, a nossa política. Enquanto a gente fica olhando como se eles fazem as políticas, eles descobrem, né, eles resolvem, eles decidem, eles criam, eles discutem, eles elaboram, aí chega pronto. Quando muito, você até interage em alguns grupos de trabalho para entregar um material, para depois ele passar por vários processos e quando ele volta para você já é outra coisa, que você não se vê dentro disso. Enfim, eu acho que a gente deveria ser mais ativo, mais participativo. E aí as políticas que chegam para nós, ou esses programas e tudo mais, eles vêm muito no sentido de nos isolar. Então, essa própria cultura dos editais é para isso. Ele vem com o pensamento mesmo desse, né, neoliberal, onde cada contemplado vai para o seu gueto, né, para o seu casulo, para o seu lugar, para o seu espaço, né, e ficam lá criando, fazendo, porque tem que cumprir um edital, cumprir uma coisa, um projeto que você propôs num determinado ponto, num determinado momento, que aí na hora que você vai colocar ele em prática, já se passaram vários meses, que já não é mais aquilo. Então, aquilo que você escreve enquanto ideia pode ser até uma mentira, que acaba sendo uma mentira, porque eu não vou querer mais fazer aquilo, já é outra coisa. No entanto, você tem que fazer aquilo. Você também não pode mudar, porque uma estrutura de gestão pública ela é muito engessada. Então, no meu caso, eu que sou produtora, para eu alterar, para eu repactuar, seja lá o que for, é uma energia muito grande. Então, a gente teria que diluir isso, sabe? Deveria ser mais poroso. A estrutura política, o sistema político, as gestões públicas deveriam ser muito mais porosas para que a gente pudesse infiltrar. Mas não são porosas. Portanto, a gente tem, então, que quebrar. Já que elas não são porosas, para que a gente possa, vamos quebrar isso. Não estou falando de fazer um quebra-quebra, não é isso. Mas a gente tem que ser muito mais ativo, muito mais... E aí esse colaborativo vai um pouco nesse sentido, porque são poucas pessoas que tomam a linha de frente. Então,
uma das maneiras de ser colaborativo é ter mais pessoas para você poder. Agora vai você que eu vou descansar um pouco, tá? E agora vai você que enquanto eu vou pensar numa outra estratégia e a gente uma trincheira. Eu penso um pouco nisso. Se vai mudar ou não sei, nunca mudou, né, Ana? Sempre foi. Para quem eu sou mais velha que vocês, sempre foi assim. Mas também nunca perdi o tesão de lutar. Tá? E é assim em todos os lugares do mundo. Tá? Tem sociedades, tem países que olha de um jeito. Esses dias eu vi uma reportagem da Alemanha, que a Alemanha, biriri, bororó, bororó, nossa, a Alemanha é incrível. Vai lá. Ah, Portugal é maravilhoso, vai lá. Então, o que chega para aqui é um pouco esse sentimento nosso de vira-lata, né? Tudo que é o de fora é melhor, mas vai lá ver, vai entender o que é ali, vai viver ali de fato. Tem questões ali também. Aqui a gente tem uma questão muito séria, que é de América Latina e é de Brasil, sobretudo agora. Sobretudo agora. Se a gente perde a esperança, né, de que a coisa vai melhorar, não faz sentido a vida, não faz sentido aquilo que a gente faz. Então, nem é da nossa natureza. A gente não pode se permitir não sonhar, não pode se permitir não lutar, porque senão não faz sentido, não combina com arte, não combina com a gente. Não é da nossa natureza e não combina. Então, vai fazer outra coisa, sei lá. Vai para a igreja, não sei, vai fazer o que você quiser. Ah, não vai para a igreja não, continua fazendo arte. Então vamos na luta e vamos tentar somar mais, vamos tentar fazer turnos. Tá? Eu estou no turno do dia, você da tarde, você da noite, você da madrugada, para dar gás, porque de fato, Ana, cansa lutar, são sempre quase as mesmas pessoas, e a gente luta às vezes, e muita gente se beneficia, e às vezes quem se beneficia vai contra quem lutou. Olha que louco isso. Acho que a Ana e a Solange já falaram coisas que vão muito no sentido do que eu penso. Essa questão da participação, né, é muito fundamental. E aí, só para trazer um horizonte palpável, assim, quando a Solange disse foi sempre assim, sim, mas a gente viveu, né, aí um ministério de Gilberto Gil, Juca Ferreira, uma série de iniciativas, pelo menos a minha geração, né? A minha geração tinha horizonte, tinha bolsa, tinha edital de passagem, tinha 1000 prêmios, né? Vários editais para concorrer, pior que o edital fosse, tinha muitas opções. E hoje, quando eu trabalho com jovens, eu falo, gente, não sei o que dizer às vezes, porque o horizonte é muito nefasto. Então, a gente já teve numa perspectiva de avançar em algumas coisas, depois andar para trás, mas a gente tem um horizonte, e eu queria trazer isso aqui para a conversa, porque eu acho muito importante, e por conta da Audi Blanc, eu estou ficando cada vez mais envolvida aqui numa questão de São Bernardo, que é o Sistema Nacional de Cultura, gente. O Sistema Nacional de Cultura, com os planos estaduais, os planos municipais, é uma estrutura para que essa participação social esteja organizada e a coisa vá se montando assim muito colaborativamente. Eu estou aqui em São Bernardo acompanhando toda uma discussão do conselho, que foi super arbitrário, não quero desmerecer ninguém, mas foi um conselho que foi designado pelo prefeito, não teve participação da sociedade civil para isso ser eleito, então isso é muito grave, porque se a gente está atento que esses lugares existem, poxa, existe um conselho formado de civis, eleito por outros civis, que dialogam com a gestão, e a gestão tem que responder ao conselho, isso já é muita coisa. Então, tem alguns mecanismos, eu acho que vale muito a pena a gente estudar o Sistema Nacional de Cultura, os planos municipais, e exigir que eles sejam colocados em prática. Muitos estão aprovados. Santo André está aprovado, São Bernardo foi aprovado, São Paulo foi aprovado. O Sistema Nacional de Cultura, eu não sei se chegou a ser aprovado, talvez a Solange saiba, mas ele andou muito, ele está inteiro redigido. Então, assim, não sendo tão pessimista e nem tão sonhadora, eu acho que a gente tem uma ferramenta de reivindicar, mas isso exige muito a mobilização. E eu acho que a gente precisa reaprender, muitos de nós, a se engajar nessas lutas, alguns aprenderem, porque nunca tiveram que lutar por nada, e em termos até maiores, né? Porque quando eu penso que a gente está aí vivendo o que a gente está vivendo já com 2 anos de um governo sem quase oposição, né, representativa sendo feita, eu acho que tem muito a acordar, assim, acordar para é a gente que faz a política. Ai, ai, ai.
Eu nem gosto dessa palavra novo normal. Eu espero que venha o anormal. Espero que venha o anormal. Espero mesmo. E eu já tenho visto várias coisas anormais, lindas, potentes, transgressoras. O normal, para mim, não combina muito com arte. Então, esse novo normal que seja o mais anormal possível, o mais transgressor possível, que seja o mais agregador possível, que a dança se reveja, e ela já está a caminho de, sabe? É só a gente olhar outros corpos, outros movimentos, outras ideias. Então, a gente tem as portas abertas para transgredir. O novo normal é a transgressão. Eu também detesto essa palavra novo normal. Espero que não aconteça. Mas pensando num pós, né, não sei se é uma continuidade, uma transformação, uma superação dessa situação. Às vezes eu acho que pode ser uma continuidade. Mas eu acho que essa situação aviva para a gente os lugares que estavam esquecidos. Esse lugar do contato com o outro, do encontro, da partilha, da rede, do coletivo. Eu acho que isso fica muito avivado com esse isolamento, né, que a gente está vivendo. Então, eu acho que bom que aviva, que nós valoremos isso no momento em que for possível, né, o contato próximo outra vez. Assim como aviva pra gente que as pessoas gostam de dançar, que esse mito, que a gente sempre soube que era mito, né, que não tem público de dança, que não tem aluno de dança, que a gente tem agora essa certeza de que tem centenas de pessoas, né, essa coisa algorítmica, que a gente saiba trazer isso para a matéria, trazer isso para a gente ter saber, né, eu acho que quando a gente sabe é diferente do que a gente ficar nesse conformismo de, não tem público, não sei, acho que essas duas coisas já seriam bem anormais. Bom, eu também não gosto dessa palavra novo normal, porque normal já é chato, nem novo é bacana, entendeu? Então, gente, esquece, não vamos falar disso. Vamos falar o seguinte, um pós, né, esse momento, essa situação que a gente está vivendo, eu quero acreditar que haja essa transformação, e aí é uma questão muito do corpo mesmo, desses atuantes da dança, seja intérpretes, seja coreógrafos, seja gestores, produtores, que essa transformação se dê no seu próprio corpo, porque este corpo está num lugar diferente. Né? Ele não está no palco, ele não está no camarim lá da produção, ele não está nem na plateia. Né? Então, eu acho que o que eu gostaria de perceber, aí eu estendo para a humanidade, essa transformação interna, né? De como que isso me mostra o quanto eu sou pequena, quanto eu sou... a gente viu que a gente não tem domínio, veio uma doença, uma coisinha desse tamanho, um vírusinho, que assolou a humanidade. Então, quanto você é pequeno. Então, gente, abaixa a prepotência, né? E na classe artística, tem gente que trabalha com isso muito bem e tem gente que não trabalha, em outras áreas também. Mas como, né, a gente convive com esses pares, eu digo, abaixa essa prepotência, porque a gente não é nada. E se a gente não se juntar para passar e continuar a fazer aquilo que a gente acredita, que é uma arte onde valoriza o que de melhor o ser humano tem, e talvez para alcançar aqueles que não consigam enxergar isso, por isso que há tanta resistência, né? Se a gente não se unir para isso, não vai acontecer. Então, eu acredito que essa transformação venha de dentro de cada um e que a gente supere da melhor maneira. A gente acabou de enterrar o novo normal, tá? Não vai ter nenhuma cerimônia, nada disso, porque a gente não pode se juntar para, né? Então, morreu.